Bora lá para mais uma dose de Cíntia Chagas, a dona da língua portuguesa. Tá divertido. Última parte, galera. Vamos lá. A nossa quinta regra aqui hoje, que é a regra. Ela é chata, ela é estranha, tá? Mas Vamos depois ver eu qual é a vou regra resumir a estranha. regra para você. Qual é a regra chata e estranha? Vamos lá. Porque ela é a dona das regras, né? Ela sabe tudo. Então, assim, quem são as pessoas que criaram essas regras, né? Quem são elas? Não são uma Cíntia, sei lá o que é o nome dela. Enfim. Você em 3 palavras e pronto, acabou, já tá feito. Primeiro eu vou falar o que é e depois eu resumo em 3 palavras e você vai entender, tá? Porque qual que é a minha função na sua vida? Facilitar a sua vida. É o Uhum. seguinte, olha como que é chique, né, falar isso. Nas palavras paroxítonas em que o acento recaía sobre o U, sobre a letra U, e essa letra U formava um hiato com o ditongo anterior, não existe mais acento. Ô, loucura! Vou repetir só para ser bonito, mas não se acento. Na letra U. E essa letra U formava um hiato, separação, hiato, um hiato, com um ditongo é junto, com ditongo anterior, não ocorre mais acento. Tá, mas só há 3 palavras que caem nessa regra. É mais fácil decorar as palavras, entendeu, filho de Deus? São 3, vamos lá. Palavra número 1, bocaiúva. Bocaiúva não tem mais acento. Você aí da cidade de Bocaiúva, filho de Deus, que trabalho que vai dar essa cidade, né? Bocaiúva não tem mais acento. Tá, vou explicar. Primeira sílaba. Letra A. Cores. Ah, não vou ficar passando regrinha, não, tá, gente? Ela acabou de falar que não precisa decorar a regra, ela está explicando por que que essas palavras são assim. Gente, nos poupe, né? Sincero, não sei, né? São só 3, conforme eu falei. É a palavra baiuca. Baiuca com certeza havia um acento aí nesse U de feiura e Que é uma acento. coisa Uma feia, outra regrinha. era feia pra caramba, papá, ficava feia pra caramba essa palavra feiura com acento. Mas enfim, como ela mesma já falou, são só 3 palavras que entram nessa regra, nada demais, mas a regra, a ideia da regra é ela poder, ela tá ali para ela aplicar a coisas futuras também, ou seja, não é porque só tem 3 línguas, 3 palavras que caem nessa regra, né, na língua, que ela pode simplesmente não ter a regra, vai que aparece uma nova palavra, como ela mesma inventou aí, né? Vai que. Acontece. Então, não estou zoando, não, estou falando sério. Acontece, pode ser. E a regra já está aí. Ou seja, quando criarem essa palavra, já sabe que não vai precisar ter o acento, porque tem a regra do U, paroxítona com U, terminada com U, terminada com não. Paroxítona, onde o acento caía no U, com o hiato de tongo anterior. Beleza, resolvido o problema. Que eu vou passar aqui por desencargo de consciência, tá? Mas eu acho que eu tenho praticamente certeza de que você já não colocava acento nessas palavras, sobre as quais eu vou falar, e que para você essa regra aqui não vai fazer a menor diferença. A, a do trema fazia, a do trema a gente usava, né? Legal, legal. aquela coisa, você não fazia certo antes, entendeu? Então, assim, enfim. Some o acento agudo no U forte dos grupos Gegi, eu tô lendo porque eu tenho medo de esquecer, tá? Gegi, que, ki. Bom que ela falou, né? Porque ela, né, defensora da decorar, né? Tem que memorizar, tem que. Então, realmente, seria uma vergonha se ela não lembrasse, né? Ela tá falando que é para ela não se confundir, porque ela não, né? Gegi, que, ki. Que é averiguar, apaziguar, arguir, redarguir. Cíntia, como assim? Eu nunca coloquei acento no U? Pois é, existe. Assim como o trema, meu amor, você nunca colocou trema nessas palavras, né? Mas, no entanto, ela tá reclamando aqui do acento, mas não reclamou do trema. Ah, tudo bem, deixa quieto. Entendeu? Esse U tinha acentuação baixa. Aí, eu não vou nem falar, apazigua
apazigua, né? Mas tudo bem. Não vou falar. Feito as paroxítonas, cujo acento ou sobre o ei ou ia não tem mais acento, né? Assembleia não tem mais acento e tal. Vamos entender isso. Vamos lá. Ideia. Ideia é uma paroxítona, tá? Ideia é uma paroxítona. E havia É. um acento nesse eia, assembleia, a medicina, né? Você precisa pensar. Para mim, esse foi a melhor reforma ever. Melhor reforma a melhor regra que eles já mudaram. É, facilita bastante. E assim, como ela mesmo está falando aqui, muita gente é, assim, é uma coisa que é óbvia, entre aspas, né? Quando você fala, já sabe quando você fala. Então, a partir do momento que você aprende a falar um idioma, deve ser natural você saber escrever naquele idioma, né? Deve ser uma coisa, deve ser uma, um aprendizado suplementar e não deveria ser um suplício, como, por exemplo, é no inglês. Por que que no inglês é tão difícil você aprender a escrever? Por que que você tem tanta gente nos Estados Unidos que não sabe escrever? É sério, é fato. Muita gente lá não sabe escrever na própria língua. Eles vão para a escola, só que o foco não é na parte escrita. E outra, a língua inglesa não tem reforma ortográfica, ó. Tá vendo? E aí você produz um monte de pessoas que fala de um jeito que está completamente distante da forma como a palavra é escrita. Então ela não sabe reproduzir aquilo no papel. Ou seja, forma ortográfica é legal, é maneiro, é válido, mesmo que você ache que não, mesmo que você queira escrever com seu trema, sabe? Você tem assim, tem que entender o fato de que a língua evolui, a língua muda e vai continuar mudando, você querendo ou não, você mantendo a regra ou não. Tá? E o inglês, de novo, estou falando porque é uma coisa com a qual eu convivo diariamente. E é isso, paciência com isso. A partir daí, por dedução, você nunca mais vai errar. Aí eu brincava com eles, gonorreia, mais acento e por aí vai. Oia, não tem mais acento. Não, dá um trabalho. Deltoide, esse músculo cítonas acento. É isso. Vamos agora para o temido, para o famigerado hífen. Ave Maria, e o tal do hífen. Olha, gente, só assisti, porque eu queria ver o que ela vai falar, que só queria ver o que ela vai falar do hífen. Só isso. Depois disso, eu vou até parar esse react, porque prática, tá? É prática. eu só queria ver essa parte. Só isso, só isso. Tô felizona agora que ela vai falar. O que você fala? E aí o tal do famigerado hífen. Ave Maria, e o tal do hífen. Olha, gente, é prática, tá? É prática. Tudo que você faz muito, né? Você vai ficando bom na coisa. Então, é necessário que você... Ué, não era consultar, não era decorar? Aí agora é prática? Tô confusa. Tia, não entendi. Explica de novo. Volta lá na parte que você tinha falado que era só decorar, que tinha que decorar a regra. Você preste atenção e que você pratique, tá? Que você seja curioso, que você se questione. Ah, agora não é só ter interesse, você tem que ser curioso. Tá bom, beleza, saquei. Que você consulte o dicionário, não o Google, tá? O necessário é que você consulte o dicionário. Olha, mas você sabia que você pode encontrar um dicionário no Google? Que coisa, não? Hum. Vamos lá. Anote aí alguns prefixos para mim, por gentileza, tá? Alguns professores, eu já vi alguns professores ensinando que quando o prefixo termina com vogal, que ocorre essa regra aqui que eu vou ensinar. Todavia, isso não é verdade. Porque, por exemplo, o prefixo vice
termina com a letra E, que é vogal, e ele não cabe nessa regra, entendeu? Então, eu prefiro que você dê uma decorada aí nos prefixos que eu vou ditar agora, Posso pular? tá? Vou Para pular. que você... Ante, com a letra E, to, de in, Isso foi falado tanto, mas foi falado tanto, 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 tanto na mídia, que mesmo sem querer as pessoas decoraram. Ah, tudo bem, tem uma galerinha mais nova, né, que nasceu depois de 2008, que não vai lembrar, né? Mas, ai, sério? Sério que ela se acha a detentora? Eu não acho esse conhecimento em lugar nenhum. Eu preciso assistir o vídeo dela para copiar os prefixos que ela está dizendo que vão pedir hífen. É isso mesmo, produção? Que eu estou entendendo? Então, tá bom. si, No caso que não vão, desculpa. mini, semi, sobre, supra, tele, ultra. Esses prefixos seguem uma regra muito simples e muito fácil, tá? Cíntia, você decorou isso tudo? Já fiz vários cursos de reforma ortográfica, né? Assim que saiu a Não, não, você não decorou. Você não decorou porque eles estão em ordem alfabética. Dou minha cara a tapa se você tiver decorado isso. notícia de que haveria reforma, eu fiz. Eu dou cursos de reforma ortográfica. E será que eu decorei isso rapidamente? Não, gente. Você não decorou, ponto. Só frisando, vamos ser, não vamos cometer desonestidade intelectual aqui, meu amor. Você não decorou. Desculpa, você não decorou. A gente, quando a gente decora em ordem alfabética, é aquela decoreba que você faz, até usa, tem umas técnicas, né, que você faz, qualquer pessoa pode aplicar, inclusive, mas você vai decorar aquilo ali, o teu cérebro vai registrar na memória curta, memória de curta duração. A decoreba que a gente, que é essa que você está falando, né, de tanto dar curso, tanto falar, ela vem de forma mais natural, e ela não vem na ordem alfabética, não, tá, Chuchu? Ela vem na ordem das que você está usando. Acho que você usou lá no seu curso mais, você visualizou mais. Não, você não decorou. Não seja desonesta, né, intelectualmente, por favor. Seja honesta com seus alunos. com uso, tá? Então fique calmo e não exija tanto de você assim. Vamos lá. A regra é muito simples. Haverá hífen se a próxima palavra começar com a letra H ou com a mesma vogal, quando a primeira vogal da segunda palavra for idêntica à vogal, à última vogal do prefixo, tá? Como assim? Por exemplo, anti-inflamatório. Anti-inflamatório é com hífen ou é sem hífen, filho de Deus? Como você escreveria anti-inflamatório? Pensando nessa regra, só haverá hífen se a próxima palavra começar ou com a letra H ou com a mesma letra de terminação aí do prefixo. Com que letra termina o prefixo anti? Com a letra I. Com que letra começa a palavra inflamatório? Com a letra I. Logo, você coloca hífen, entendeu? Anti-inflamatório tem hífen, tá? Anti-humano começar a sua vida. Letra H, entendeu? Porque ou vai ter, ou haverá o Adorei a escolha da palavra, anticomunismo. Mas tudo bem, deixa quieto. Ai, ai, ai. hífen ou ficará tudo junto. Comunismo, tudo junto. Isso, mini. Mini igreja. E começa com a letra I, né? Mini história. Mini história também leva hífen, porque termina com a letra aí, ó, taco. Tudo junto. Só que é tudo junto com dois S's. Você sabia dessa? Por quê? Porque se você deixar mini saia com um S só, vai virar mini zaia com som de Z. Ai, ai, ai. Então Porque tá. vai ficar entre duas vogais, dobrar o S. Entendeu? Sim? Maravilha. Outro exemplo. Contra. Contra, tá? Termina com a letra A. Tudo junto com dois. Você acha que escreve? Micro-ondas. Hã? Pois é. Micro, hífen,
ondas. Ai, que feio. O feio também existe. Olha aí pro seu marido do seu lado, né? Que Olha, ó, super ética, gostei, hein? Piadista ela, é comediante, né? Tadinha. Não, mas ela se acha muito engraçada. Ela se acha muito engraçada. Eu não sou engraçada, gente. Eu sei que eu não sou engraçada. Mas ela se acha muito engraçada. De coração, minha amiga, tá de parabéns. Tá de parabéns. Tá? Pela piada escrota. ele virou, né? Então, o feio também existe. Também existe o feio. É, feio, igual esse preconceito linguístico, né? Mas ninguém tá falando do seu preconceito feio, minha querida. Da micro e em ondas. Faltando, foi. Tudo Enfim, estava escrito. é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver se ela vai Que reclamar. inimigo, arqui-inimigo. É o seguinte, agora vamos para outra regra. Anote. É a regra do hiper, do inter e do super. Inter, Bom, ela vai continuar falando aqui de regra, coisas que você pode superou. pegar, coisas que você vai pegar na internet. Uma coisa que eu quero, duas coisas, na verdade, que eu quero esclarecer. A primeira é, já falei, não estou criticando a pessoa da professora Cíntia Chagas. Por favor, de coração, não quero sofrer processo, ainda não tem nem, o YouTube nem está me pagando ainda, tá? Então, assim, não é, a intenção não é essa. A minha intenção é eu fazer essa distinção entre conteúdo informativo e conteúdo carregado com preconceito. Muito da fala, né, muito das falas da professora tem um viés de preconceito, tem um viés preconceituoso. Porque ela está o tempo todo fazendo esse contraponto de falar corretamente o português. Se você não fala desse jeito, você está falando errado. Se você não usa essas regras, você está usando o seu idioma errado. E isso não é verdade, está longe de ser verdade. Existe a norma culta, ela existe por uma razão oficial e ela existe também por uma outra razão oculta. A razão oculta é fazer essa distinção, essa segregação. Você nunca vai ter 100% de conhecimento, de domínio da norma culta, a menos que você estude somente isso a sua vida inteira e aplique isso de forma consistente. Vou dizer para você que nem ela usa, nem a Cíntia Chagas vai usar a norma culta 100% do tempo. Se eu quisesse pegar no vídeo dela, fazer todas as marcações linguísticas típicas da oralidade para falar, por que você está falando assim? Você não disse que essa regra aqui é assim que se faz? Por que você fez assim? Eu podia fazer, eu ia encontrar. Com certeza eu ia encontrar alguma marca de oralidade ali que vai de encontro às regras que ela preconiza, que ela estabelece como sendo se você não faz assim, você faz errado. Tá? Então, já parte desse princípio. A norma culta, oficialmente, ela existe para que você consiga se comunicar, se expressar da melhor forma possível para o maior número de pessoas. Só que isso está longe de ser verdade, porque quantas pessoas do seu convívio entenderiam uma pessoa falando como o Rodrigo Constantino, por exemplo, que é um dos caras que ela entrevista. Eu estou citando ele porque foi o último que eu vi lá na timeline dela. Fala rebuscada, cheia de blá, 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 cheia de, né, de termos esquisitos lá para a maioria das pessoas. Você não vai ter um alcance, você não está atingindo o maior número de pessoas. Você está, pelo contrário, você está atingindo uma minoria que vai te entender, ou vai fingir que está te entendendo, mas
o grosso da população, o grosso das pessoas, dos falantes, sim, falantes eficientes da língua portuguesa não vai entender. Então, é uma farsa isso aí de norma culta ser para você se expressar de forma melhor. Não, é para você conseguir falar com seu patrão, né, melhor. Ou para você se dirigir a um juiz, a um político de forma mais respeitosa possível, perpetuando essa tendência de você monárquica, né, de você estar sempre olhando de baixo para cima e esse povo olhando de cima para baixo para você. Então, assim, tem esse contraste aí da norma culta para a norma coloquial, né, para a norma normal, natural. Então, tem que ter cuidado com isso, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa fala só na norma culta. Eu acho até pior, eu acho a pessoa que não consegue conversar com o seu funcionário, né, com o seu colaborador, de igual para igual, eu acho essa pessoa uma incompetente linguística. De coração, eu falo assim, meu filho, se você não sabe conversar, meu tio fala muito isso, né? Eu tenho que saber falar com ele é engenheiro, né? Ele trabalha com pedreiros, com mestre de obras, com uma pá de gente que, e pá, sem trocadilho, gente, mas com uma galera que não tem acesso, que não teve acesso, provavelmente, à norma culta. Ele precisa falar, e ele sabe disso, ele tem essa consciência, ele fala com as pessoas, ele tenta sempre falar de igual para igual. Está sempre se colocando né, no lugar, na forma, até porque ele aprendeu também, ele, né, vivia assim, ele aprendeu a falar pela norma culta, por, por força do trabalho dele, mas ele sabe que ele não são aquelas pessoas que têm que falar bonito com ele tem que saber falar, até porque ele precisa que as pessoas entendam o que ele quer que elas façam. Então, o pedreiro precisa entender como é que ele vai fazer aquela caixa de gordura ali. Então, ele vai ter que falar os termos que o pedreiro entende. Isso, para mim, é capacidade linguística. Isso, para mim, você saber falar português, saber falar qualquer idioma. Não é você dominar as regras e falar bonito e eu sou uma pessoa muito culta, eu sou uma pessoa falante pleno, falante eficiente, proficiente da língua. Me poupe. Enfim, era isso que eu tinha para falar, era isso, tomara que eu não tome um processo logo de cara, esperar eu ter pelo menos 1.000 seguidores. Galera, dá um like se você gostou. Compartilha, compartilha com a Cíntia. Eu não vou compartilhar porque eu tenho vergonha, porque o meu vídeo está muito tosco. Mas quando eu melhorar, quando eu comprar minha câmerazinha, eu vou regravar, vou fazer outro react. Já tem um outro separado aqui para fazer react. Um outro videozinho dela aqui. Se esse der bom, eu faço outro. Mas aí comenta aí também, fala se você gostou, mete pau também, tanto faz, dá dislike, né? Não tem problema não, não me incomodo não. Quer dizer, me incomodo sim, mas é paciência. Tô na internet para dar cara a tapa mesmo, né? Então é isso. Valeu, beijinho, fui.